Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Andréia, sou a professora de arte e hoje nós vamos continuar falando sobre dramaturgia, só que de um formato diferente. Nós vamos falar sobre a teledramaturgia, como que se dá esse formato que é uma fusão entre a dramaturgia e a televisão. Vamos lá? Então, para a gente entender o que nós vamos estudar nessa aula, a gente vai ver aqui a teledramaturgia, o conceito e o impacto. Nós vamos observar, durante a aula, conceito e origens da dramaturgia, principais formatos e estruturas narrativas, o impacto social e cultural no Brasil. Então, nós vamos estar trabalhando principalmente esse impacto aí, como que ela está também na atualidade, desde seu surgimento até a atualidade. Então, vamos entender aí o conceito de teledramaturgia. A teledramaturgia representa a fusão da televisão com a dramaturgia, criando narrativas ficcionais, especificamente para o meio televisivo. Este gênero distinto emergiu no século XX, consolidando-se como um pilar da cultura popular global. No Brasil, a pioneira Sua Vida Me Pertence, em 1951, marcou o início dessa rica trajetória. Então, para a gente relembrar o que é a dramaturgia, nós vamos lembrar da nossa aula sobre dramaturgia, né, que ela traz a questão de um texto. É um texto que foi feito para ser ensinado, para ser representado por atores e dirigido por um diretor. Então, a teledramaturgia, ela segue nesse mesmo sentido da dramaturgia do teatro. Certinho? Então, só relembrando aí o que é a dramaturgia. Raízes e evolução histórica. A teledramaturgia brasileira, ela emergiu da transição das populares radionovelas para a televisão. A TV Tupi foi pioneira, exibindo Sua Vida Me Pertence em 1951, considerada a primeira telenovela do país. Este marco inicial estabeleceu as bases para o desenvolvimento de um gênero que moldaria a cultura nacional. Então, a gente vai relembrar aí as radionovelas, que antigamente, quando não se existia televisão, existiam as novelas. Essa dramaturgia, essa mesma dramaturgia, com esse mesmo formato, era feita através da rádio. A rádio a qual os atores, eles através apenas de um estúdio, de microfone, eles transmitiam e narravam toda essa história, toda essa dramaturgia. Então, era a partir daí que veio a teledramaturgia. Mas nós vamos entender melhor nesse vídeo que vocês vão ver sobre uma reprodução de uma radionovela. O brasileiro ama novela e o gênero completa 80 anos agora em 2021, encantando gerações. A data marca a estreia da trama Em Busca da Felicidade no dia 5 de junho de 1941 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Para celebrar, a EBC remontou uma cena do roteiro original no histórico estúdio de rádio teatro da emissora. Pronto! Você me fez errar. Foi isso que você lucrou com a sua tagarelice. Lucrei muito mais. Consegui que falasse comigo. Não acho nada bonito. Quando você está presente, tudo se torna feio, Alice. Obrigada. Não há de quê? Permita-me que eu continue o meu trabalho? Não permito nada. Mas que impertinência! Eu preciso trabalhar. Gostou? Assista a cena completa nas redes sociais da TV Brasil e da Rádio Nacional. O roteiro desta novela, a primeira do Brasil, encontra-se preservado no acervo da Empresa Brasil de Comunicação e foi premiado em 2018 pela Unesco na categoria Memória do Mundo. Você perdeu. Perdi o quê? O nosso jogo? Você riu primeiro?
Eu ri, mas continuo zangada. Por quê? Foi por causa daquela tarde? Muito bem. Então, nós vimos aí a radionovela, como era uma representação como que era feita a radionovela e como que ela era transmitida. Nós vimos aí que os atores, eles tinham o texto dramático, a qual eles iam narrando, eles iam, na verdade, ensinando através da voz. E todo o resto, todos os outros elementos da dramaturgia, como o cenário, até as características físicas dos atores, elas eram apenas uma construção imaginária, a qual o ouvinte ia construir ali no seu imaginário como que era aquele cenário, onde que eles estavam, né? Como que eles se comportavam, só através, né, dessa encenação e das entonações, da narrativa e da voz dos atores. Só depois que essa construção do cenário e de figurino e dos outros elementos é que foram possíveis, né, ser mostrados e representados visualmente através da teledramaturgia. Então, isso daí foi uma grande transformação, né, uma grande transição da radionovela para a teledramaturgia. Voltando aqui para a nossa aula, vamos entender aqui o principal formato, que é a novela. Exibição diária de segunda a sábado. Então, a gente tem essa exibição aí fragmentada, né, de segunda a sábado. Enredo contínuo com desfechos diários, ou seja, esse enredo da novela, ele é um enredo contínuo, porém ele tem a fragmentação diária, né? Então, todo dia, nas novelas, tem algum desfecho que vai ficar para o próximo capítulo. Múltiplos arcos narrativos, como em Pantanal, que é um exemplo aqui de uma novela. Aborda temas sociais relevantes, gerando aí um debate. Então, essas daí são as principais características do formato que é a novela. E a estrutura narrativa, arcos e conflitos. Os arcos dramáticos, como o de Carminha em Avenida Brasil, estruturam a jornada dos personagens principais e também dos secundários. Conflitos internos, que são os dilemas morais, e externos, que são as rivalidades, impulsionam a trama, gerando reviravoltas. Essa dinâmica garante a evolução dos personagens e o engajamento do público com a narrativa. Quem não lembra dessa personagem aqui, Carminha de Avenida Brasil, onde se trata aqui de uma vilã, mas que traz aí toda uma característica desse arco dramático, desse arco. Todos os personagens, eles são construídos através desse arco dramático, dessa narrativa no qual ele inicia-se ali com a apresentação do personagem e ele tem todo um desenvolvimento do personagem, a qual ele vai se apresentar e vai mostrar, vai chegar numa transformação ali daquelas características tanto físicas como interior também, no sentido de ela se transformar e todas as reviravoltas que acontecem na narrativa, na teledramaturgia, é em torno desse arco de cada personagem. Então, é uma construção desde o início, clínicas até um desfecho, a qual quanto melhor construído esse arco dramático do personagem, mais identificação vai ter com o público e mais sucesso a novela vai ter. Personagens e temas sociais. A teledramaturgia brasileira frequentemente espelha a sociedade, abordando temas complexos. Novelas como A Força do Querer, de 2017, e Amor à Vida, de 2013, exploraram questões de identidade de gênero e homofobia, respectivamente. Esses enredos provocam reflexão e debate sobre o preconceito e direitos humanos. Então, a teledramaturgia, ela tem esse impacto social, ela não é apenas um entretenimento, ela vai de uma narrativa que traz também essas questões de afinidade do público, mas também que ela traz
temas sociais no sentido daquela sociedade a qual aquele texto está inserido. Então, quanto mais temas sociais, reflexões ela trazer para esse público, ele vai melhor se identificar e vai atrair ainda mais telespectadores. Produção cenográfica e o figurino. A cenografia ela é essencial para imergir o público, criando ambientes que contextualizam a narrativa. Aqui, ao contrário lá da radionovela, que não tinha esse aporte, né? Como as paisagens exuberantes de Pantanal, ou a complexidade urbana de Avenida Brasil, de 2012. O figurino, por sua vez, é vital na caracterização dos personagens, refletindo épocas, estilos sociais, a exemplos dos trajes imperiais de Novo Mundo, de 2017, ou do universo da moda em Verdades Secretas. Então, ela traz essa questão de influência da sociedade e, na verdade, é uma via de mão dupla. Tanto a sociedade influencia a teledramaturgia, como a teledramaturgia também vai influenciar a sociedade, tanto nessa influência de pensamento crítico, como também nessa questão de moda, né, da visualidade. A sociedade ela gosta de se ver na televisão a partir dos personagens da teledramaturgia. O impacto social e o debate público. A teledramaturgia brasileira possui um poder notável de pautar discussões sociais e quebrar tabus. Novelas como Explode Coração, de 95, mobilizaram o país em torno da questão das crianças desaparecidas. Esse engajamento demonstra a capacidade da ficção de influenciar debates públicos e gerar mudanças sociais concretas. Talvez vocês nem lembrem dessa novela, mas foi uma das novelas que mais incentivou essa questão que era tão eminente ali naquele contexto social das crianças desaparecidas. Então, a novela, ela traz essas questões também, né? Ela tem esse impacto social, esse poder de ter essa afinidade com a vida real. Mas aí você pode até me perguntar, né? Mas, professora, será que alguém ainda assiste novela? Será que existe ainda esse público? E aí eu deixo para você pensar essa questão. Como que a teledramaturgia ela pode se adaptar aos desafios do streaming, né? E aos formatos curtos, garantindo sua relevância no cenário global. Então, como que esse formato de teledramaturgia, que apesar de também ter se perdido um pouco com os streamings, ela também ainda existe, né? Ainda é disponível na TV aberta. Então, como que ela vai se manter? Como que ela pode se adaptar a esses tipos de formato tão moderno? Então, aí fica aí esse questionamento para você pensar. E agora nós vamos para a nossa atividade para a gente repensar sobre esse conteúdo. Vamos lá observar aqui a primeira questão. Leia a frase e complete a lacuna. A teledramaturgia surgiu no Brasil com a transição das para a televisão. Então, a gente tem aí aquilo que a gente falou lá no começo, inclusive a gente viu um vídeo dessa transição, que é uma transição das radionovelas. Né? Esse formato que era feito somente pela rádio, ela vai para a TV com todos os elementos dramáticos possíveis. Próxima questão. Qual dessas opções caracteriza o formato da telenovela? Falando aí do formato de estruturas. Letra A, episódios semanais com histórias independentes. Letra B, enredo contínuo, exibido de segunda a sábado. Letra C, curtas-metragens sem continuidade. Histórias sem personagens fixos.
enredo sem cronologia. Então, a gente observou aí que nas demais questões sempre vai ter esse sem, que é a palavra-chave da negação. Então, sem personagens fixos, a teledramaturgia existe os personagens fixos, então existe o arco dramático do personagem que é preciso ele ser fixo para a gente conseguir se identificar. Enredo sem cronologia não é também, pois tem uma cronologia, né? Todo dia tem um desfecho naquele capítulo. Então, a resposta correta vai ser a letra B. O enredo é contínuo, né? Sempre continua para o próximo capítulo e é exibido de segunda a sábado. Muito bem, próxima questão. Muitas novelas brasileiras abordam temas sociais, como a gente viu, que não é só entretenimento, ela também traz uma questão de reflexão. Então, eu quero que você pare aí e pense um pouquinho e cite um tema social atual que poderia ser explorado em uma novela para gerar uma reflexão. Então, observem aí qual tema da atualidade poderia ser trabalhado em uma telenovela, em uma teledramaturgia. Vou dar aí um tempinho para você pensar. Então, vários temas, né? Aqui na nossa sociedade atual, a gente tem bastante, aliás, temas polêmicos que podem ser colocados em uma teledramaturgia. Como, por exemplo, como já foi trabalhado várias vezes, homofobia, a questão do etarismo, entre outros temas que podem estar sendo trabalhado e debatido, trazendo uma reflexão para esse público. Então, vamos lá para o nosso recapitulando, para finalizar nossa aula de hoje. Recapitulando a teledramaturgia, quase não sai. É a fusão da televisão e dramaturgia, com raízes na radionovela, como nós observamos durante a aula. Sua estrutura narrativa é impulsionada por arcos e conflitos de personagem. Então, é esses arcos e esses conflitos de personagens que fazem toda, né, ali é a cereja do bolo das teledramaturgias. Espelha e molda a identidade nacional, gerando debate e influenciando a cultura e o comportamento. Então, nós observamos que a teledramaturgia ela tem uma grande influência na sociedade, assim como a sociedade também se olha na teledramaturgia e também se vê. Eu espero ter contribuído para os seus estudos sobre a dramaturgia. Eu te espero na próxima aula. Tchau!